REURB 4.0, o canal que se propõe a levar para você todas as informações sobre regularização fundiária urbana. A nossa preocupação é criar conteúdo não só para você aprender a fazer REURB, mas para você estruturar uma empresa de REURB para faturar 6 dígitos ou mais. E todas as fases da REURB, seja na parte técnica, na parte jurídica, na parte de gestão, na parte de gestão de recursos humanos, enfim. É o conteúdo mais completo para quem quer faturar fazendo regularização fundiária. E hoje é um pouquinho diferente. Normalmente vocês estão acostumados a ver aqui eu e a doutora Rose Ramírez, mas hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a arquiteta Ângela Ramírez. E a primeira pergunta que eu vou fazer para a Ângela, que hoje é um dia especial: trouxe bolo? Não. Quase dei o bolo. Hoje é aniversário da Ângela, a gente marcou assim meio de sopetão, né, esse bate-papo, né? Parabéns, viu, Ângela? Obrigada. Muita saúde para você, sucesso. Então, vamos começar falando um pouquinho de você. Queria que você falasse um pouquinho, já tem vídeos aí nos canais falando um pouco da sua história, mas fala um pouquinho da sua história pra gente. Quem é a Ângela, de onde ela veio, a formação, a experiência, enfim, fala pra nós. A Ângela é a filha mais velha da dona Irma do seu Antônio, que desde os 15 anos eu já gostava de arquitetura, né? Já fiz o técnico em desenho de arquitetura. Uma pessoa que gosta pouco de lidar com coisas de casa, gosto mais de ganhar dinheiro, gosto mais de estar fora do que... Não que eu não goste da minha casa, gosto da minha casa, gosto de arquitetura residencial. Eu não gosto de serviços domésticos. Eu, desde pequena, fui acostumada a lavar carro com meu pai. Enquanto a minha irmã, que é a Elaine, ela ia com a minha mãe fazer as coisas de casa, eu ia polir roda com meu pai do palão dele. Então, como filha mais velha, eu fiz o papel de companheira e gosto demais de ganhar dinheiro. Gosto de comunicação. Eu sou como geminiana do último dia, né? Que hoje é o último dia de Gêmeos. Eu gosto demais de comunicação, me dou muito bem em assuntos que envolvam muita conversa, muita discussão produtiva, né? E sou uma apaixonada pela REURB desde que ouvi falar dela, né? Como arquiteta, há muitos anos a gente tenta regularizar, né? Porque o Brasil é irregular, as pessoas... O costume do Brasil é construir primeiro, vou fazer uma casa, a primeira coisa que eu vou procurar é um mestre de obras, um pedreiro, nunca pensam no profissional. Eu acho que isso é falta de propaganda, né? Eu acho que os profissionais precisavam fazer mais propaganda. Aqui então a oportunidade tá na mesa agora. Tá na mesa, né? Porque assim, quem não fala não é lembrado, como um grande amigo meu sempre disse, que quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que fazer propaganda do nosso trabalho, das coisas que nós fazemos, do que é bom que nós fazemos para as coisas darem certo, né? Falando um pouquinho de arquitetura, eu tive na minha carreira um envolvimento assim com a academia, né? As faculdades de arquitetura, e eu confesso que eu padecia desse mesmo problema. Eu não conseguia atribuir o valor devido ao arquiteto. Exato. A gente, quando sempre fala em construção, a gente imagina o engenheiro. Sim. Né? O engenheiro civil e tal. E a gente tende, e eu estou falando por mim, né? Mas a gente tende a, digamos, menosprezar o papel do arquiteto e vai muito além da construção, né? Porque eu tô querendo entrar no urbanismo, considerando a tua experiência nisso. Sim. O arquiteto é visto de maneira completamente equivocada, né, na minha opinião. As pessoas acham que a arquitetura é perfumaria. Desculpe os meus colegas da arquitetura de interiores, os designers de interiores, eu gosto muito disso também, não é o meu forte. Eu gosto de lidar com o espaço. Só que para você lidar com o espaço, você não pode derrubar aquele espaço que você vai projetar. Então a gente entende sim de solo, entende de fundação. Pelo menos a faculdade que eu fiz foi excelente nisso. A minha formação foi uma formação que primou pelo estrutural, pela experiência com materiais de construção. Nós íamos visitar obras e ver diferença de blocos, de ferragem, enfim. O arquiteto ele lida com espaço, mas o espaço construtivo que não caia, né? Os nossos amigos engenheiros, a formação deles é uma formação muito voltada
para a técnica, né? A construção. Eles lidam pouco com espaço. Então, se você quiser um espaço diferenciado, você tem que falar com um profissional de arquitetura. Alguns colegas engenheiros têm esse veio, porque eu acho que a gente nasce com a visão do espaço. Você pode aprender, mas a visualização do espaço e o que cabe naquele espaço, seja ele pequeno ou grande, é importante para o desenho, né? E a cidade, quando a gente fala de planejamento urbano, é lidar com o espaço da cidade, né? Então, a arquitetura é você trabalhar bem com o espaço que você tem. Seja ele de um lote de 5 por 25, ou seja ele de uma grande cidade. Você é meio leviano aqui. Sim. E provocativo. Normalmente, principalmente a minha geração, quando vocês falavam em arquitetura, em quem se falava? No Oscar Niemeyer. Total. Ou no Silvio Costa. Lúcio Costa. Lúcio Costa, obrigado. Então, a diferença básica desses dois na época, né, inclusive para quem estuda, o Oscar Niemeyer, ele era um projetista. Ele gostava de projetos, né? De fazer projetos. A gente lembra logo das abóbadas, né? Das cascas de concreto super finas, enfim, projetos. O Lúcio Costa era um urbanista. Uhum. Então, o Lúcio Costa trabalhava com a cidade, que é o macro, a gente fala. E Oscar Niemeyer já com as produções das obras que ficam nas cidades, né? Mas os dois grandes ícones da arquitetura aqui no Brasil. Sim, o reconhecimento veio, obviamente, pela construção de Brasília. Exatamente. Mas, assim, né, onde eu quero chegar com a minha provocação. Sim. Você planejar uma cidade do zero, ok, os desafios para construir Brasília foram colossais. Sim. Tá, mas você estava fazendo um projeto do zero. Acho que Sim. talvez as maiores dificuldades foram logísticas e tudo mais, porque lá era um deserto. Sim. Né, o deserto brasileiro, cerrado. Mas o urbanismo que a gente... os desafios do urbanismo que eu entendo, e aí você é especialista e pode dizer também falar um pouquinho da tua experiência no urbanismo, na gestão Sim. municipal do urbanismo, é um desafio que é muito difícil de ser suplantado, porque é muita gente. Muita gente. Precisa empregar muito recurso, saneamento básico e etc, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, para depois, obviamente, a gente chegar na REURB. Eu trabalhei, alguns anos eu trabalhei como funcionária pública não, né? Uma contratada no setor público. Então, quando eu trabalhei, o primeiro trabalho que eu realizei enquanto prefeitura foi na Secretaria de Serviços Públicos. Então, era uma secretaria que trabalhava com a cidade, mas com os problemas. Então, não eram projetos, se bem que a gente tinha projeto também, né? Eu fiz projeto de cemitério vertical, o primeiro cemitério vertical de Guarulhos foi projeto meu, mas era basicamente com os problemas urbanos, os depósitos irregulares de resíduos sólidos, os lixos, né? Descarte irregular de lixo, era com ocupação irregular de áreas. Eu tenho uma área em beirada de córrego, em rio, a gente ia verificar para ver se elas estavam sendo atendidas. Também revitalização de praças, colocação de equipamento urbano, de aquelas academias, né, infantis, e para a pessoa ir nas praças fazer o exercício. Então era com problemática urbana, né? A gente não trabalhava muito com o traçado urbano, com desenho de vias, essas coisas. Não era projeto de uma nova ocupação. A gente trabalhava basicamente com os problemas urbanos de uma cidade que é muito grande. Guarulhos hoje deve estar com 1.400.000 habitantes, por aí, mais ou menos. Então, uma cidade muito grande, que com seus problemas particulares e, logicamente, ocupada desordenadamente. Ela não foi como Brasília. Brasília, houve um desenho, as construções principais, e as pessoas iam primeiramente ocupando as áreas já projetadas. Guarulhos não. Guarulhos, desde o seu início histórico, ela foi desenvolvida às margens de rios, como o Tietê, né, divisa com a Penha, e nos caminhos dos bandeirantes, porque aqui tinha bastante ouro, então tinha o caminho dos bandeirantes, e aquelas vilas, aqueles bairros foram surgindo ao longo das rodovias, a Dutra, Fernão Dias, Rio Tietê e os caminhos dos bandeirantes, né? Então também não foi uma cidade projetada, uma cidade espontânea. Só para pano de fundo, eu também sou de Guarulhos, só não nasci aqui, mas desde
10 eu meses. também nasci em São Paulo. Desde 10 meses de idade que eu tô em Guarulhos. Mas Guarulhos é só pra gente desenhar um pano de fundo para quem está nos ouvindo entender os desafios que você enfrentou na gestão pública. Porque Guarulhos é assim, Guarulhos é a famosa cidade dormitório. Né? É uma cidade que teve na década de 60, ela foi... os prefeitos, eles ofereceram grandes áreas para as indústrias virem para cá, então criou uma massa de operários, daí o nome cidade dormitório, né? E na década de 80, entre 80 e 90, as indústrias saíram de Guarulhos por conta da situação econômica, etc. Então criou uma população de desempregados e empregados informais, né? Sim. E isso traz problemas para o urbanismo. Aí entra a Ângela para tentar resolver os problemas vindos daí. Nós temos muitos problemas e o principal deles em todos os bairros de Guarulhos é o trânsito. A gente não tem as ruas suficientemente largas e projetadas para que a gente tenha um fluxo de carros que seja tranquilo de se trabalhar. Não, a gente tem as avenidas que são grandes, que foram reformadas, porque todas elas surgiram antes de serem grandes, né? Como exemplo a Paulo Fachin. Ela era pequenininha, depois ela foi aumentando e abrindo aqueles veios. Elas desembocam, né? Ou elas terminam ou começam em vias pequenas. Então, o fluxo que você tem grande de trânsito, ele acaba fluindo para um lugar, para um gargalo. Então você tem grande congestionamento. Então o ir e vir das pessoas em Guarulhos é bastante problemático. É um dos fatores principais para o urbanismo. As ocupações irregulares também, elas são feitas nas vias, não com todo um trabalho de planejamento urbano, que o planejamento urbano, a gente trabalha com as vias vicinais, vias secundárias, ou seja, com escoamento de trânsito. A gente não tem uma malha de transporte público eficiente. Então, a gente não tem metrô ainda, está em projeto, vem para cá. Agora que estão acontecendo as desocupações das casas para que seja construído, mas veja, uma cidade do tamanho de Guarulhos, que é um trânsito cortada por várias vias importantes, a Via Dutra, Fernão Dias, a Ayrton Senna, que a gente chama carinhosamente de trabalhadores, cortada por essas vias e um fluxo dentro muito problemático, sem ônibus, sem metrô, e sem um transporte público de qualidade para minorar o trânsito. Então as pessoas, é uma cidade grande, é um eixo grande, então para eu sair daqui da Ponte Grande e ir lá para o centro de Guarulhos, o mais fácil é ir pela Via Dutra, né? pela marginal da Dutra, ou seja, trânsito em todos os lugares. Esse é um dos problemas grandes daqui. Aqui a gente não tem muitas áreas verdes, eu sinto uma falta imensa, eu não sei porquê. Aí é um apelo, a população corta a árvore. Ao invés de deixar as cidades arborizadas, que elas respiram, são mais frescas, as pessoas cortam as árvores porque acham que está sujo, então corta a árvore para fazer garagem. Gente, pelo amor de Deus, a área verde, ela é boa para a saúde da população. Aqui a gente não tem. Guarulhos é a terceira cidade em tamanho, em população do estado de São Paulo, 8º PIB do Brasil. Então é uma cidade com muitos problemas. E por que a gente está enfocando tanto na cidade que a gente vive? Para que a gente dê uma ideia da tua experiência, dos desafios que você enfrentou. Mas aí apareceu a REURB na sua vida, né? REURB, A REURB, a REURB é o quê? É regularização fundiária urbana. Quando a gente fala de regularização, é colocar alguma coisa no mapa. Se eu regularizo documento pessoal, eu me coloco dentro, formalizo a minha vida, formalizo a minha existência. Se eu regularizo as casas, eu
eu dou para ela uma certidão de nascimento, eu dou a condição daquela casa, daquele terreno, daquela área, de ser efetivamente participante da malha urbana. Então a regularização como um todo, tanto de residência como de lotes, parcelamento de solo, uso capião, enfim, ela sempre foi importante, porque a gente, o brasileiro, não tem o histórico preventivo. A gente não vai no médico para prevenir, a gente só corre ao médico quando tem dor. Só reativo. O dentista, a gente só vai no dentista quando precisa, e a gente só corre atrás de documentação quando a gente tem um falecimento de alguém, quando eu preciso fazer uma venda, quando eu preciso negociar o meu bem. Então, a regularização fundiária veio para resolver essa problemática que não tinha solução. Ela tinha, de fato, na lei anterior, que eu sou ruim de números, eu não me lembro a anterior, mas ela tinha um capítulo, um pedaço, um trechinho que falava da regularização fundiária, mas ela dizia que o município tinha que fazer. Gente, o município, ainda mais um município do tamanho do nosso, ou mesmo os pequenos, eles não têm condição técnica, não têm condição financeira para regularizar. É assim, vamos dizer que a cidade seja uma mesa, e eu tô com essa mesa abarrotada de papéis. Quando eu tenho tudo misturado, eu não enxergo o que eu preciso e o que eu preciso fazer primeiro. Então, são tantas urgências. O que é mais urgente? A prefeitura regularizar, ou ela tratar da coleta de resíduo sólido, ou tratamento de esgotamento sanitário, ou fazer asfalto. Então, a regularização ia ficando por último. Já a 13465 de 2017 trouxe a possibilidade dos particulares trabalharem com regularização fundiária. Isto é um ótimo negócio para nós que trabalhamos com isso, mas é excelente para o poder público, porque ele tem a parceria de trabalhadores, caberá a eles a análise dos processos. Então a regularização veio resolver o problema tanto dos moradores, quanto das prefeituras, como de quem quer ganhar dinheiro. Sim. A gente sempre fala sobre isso quando a gente tem oportunidade, porque eu costumo dizer que a intervenção com REURB, para quem é o profissional que trabalha com REURB, que a gente chama de reurbeiro, né? Com todo carinho e respeito, reurbeiro, quem promove a REURB, é um negócio escalável. Sim. Né? Porque, me corrija se eu estiver errado, você não faz a REURB de um imóvel. Não, você não pode fazer REURB de um imóvel só. Para um imóvel só, eu utilizo a uso capião, que pode ser extrajudicial ou judicial. Então, para um imóvel, uso capião. Para vários imóveis, regularização fundiária. Então, se você pega um loteamento irregular, que não é incomum, embora algumas pessoas não acreditem, né? Tem loteamentos irregulares muito numerosos, ou até casos que eu sei que a sua empresa, a Ramírez Regularizações, está trabalhando em um projeto assim, né, de regularizar um condomínio. Sim. O que não é incomum, né? Não. Porque quantas construtoras começaram obras e não terminaram ou faliram, enfim. Sim. Mas é a tal da escalabilidade. Então, se você tem um loteamento de 400 unidades, 400 lotes, é um processo que vai contemplar 400 pagantes. Eu não necessariamente eu preciso que todos façam adesão ao nosso trabalho. Então, se eu tenho uma área muito extensa, como nós já temos, com 2.000 casas, você não consegue, porque, gente, é um trabalho não vou dizer que é influenciar, porque influenciar é uma coisa que você pode fazer para o bem ou para o mal. Sim. Mas é um trabalho argumentativo e um trabalho de esclarecimento, porque as pessoas que estão na irregularidade, elas são alvos de muita gente que olha como vou ganhar dinheiro fácil. E a REURB não é isso. Só vê o cifrãozinho no olho. Só vê cifrão. Então as pessoas, juro, é uma guerra de faca e foice. Eles querem passar a perna nas pessoas que trabalham direito, porque eles vislumbram um cifrão. Nossa, vou ganhar com 2.000 casas. Não funciona assim.
É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de longo prazo, um trabalho de esclarecimento, de conhecimento da lei e explicar para as pessoas que é possível sim que as suas casas, lotes, sejam regularizados e estejam com a certidão de regularização fundiária, desde que você trabalhe com uma pessoa honesta. Honesta, isso é muito importante. A gente, na regularização fundiária de 2017, nós estamos com 6 anos, né? Sim, 6 para 7, foi em novembro, né? Não, é novembro de 2016 que parece que ela foi... Não, ela foi de julho de 2017 e o marco, que a gente brinca de marco temporal, mas a pessoa tem que estar na área já consolidada em dezembro de 2016 e no início a gente não tinha essa briga sangrenta de pessoas inescrupulosas que vislumbravam REURB, porque só eram reurbeiros quem de fato tinha conhecimento da legislação e acompanhava a lei, né? Hoje Sim. não. Hoje todo mundo, tem muita gente falando sem propriedade e tem muita gente achando que é como fritar pastel, e não é. Até porque, dentre todas as fases da REURB, Ângela, aí eu vou entrar na sua especialidade, existe uma fase importante, que é uma fase de precisão. Nossa, Né? Você tem que medir, sim. Você tem que dimensionar ali os imóveis, as unidades que vão ser regularizadas, né? Então tem que ser preciso. Tem. Tem que ser muito preciso. Eu vou dar um exemplo, que eu dei aula também há muito tempo. Como eu gosto de comunicação, eu fazia tudo. Além de trabalhar durante o dia na prefeitura, dava aula à noite de desenho técnico. Então, eu costumava brincar com os meus alunos e eu vou dizer a mesma coisa. O meu rosto e o rosto do Salvador, que estão aqui, os dois temos 2 olhos, um nariz e uma boca, mas as proporções são diferentes, as características nossas são diferentes. Então, se eu quiser mostrar para alguém quem é o Salvador, como aquele desenhinho que a polícia faz, sabe aquele desenho do retrato falado? Retrato falado, eu tenho que retratar todas as características proporcionais do rosto do Salvador para identificar como Salvador. E isso acontece no lote. Eu tenho que descrever e desenhar lote a lote exatamente como ele é, porque senão como é que eu vou regularizar? Vamos dizer, se o meu lote fosse um lote regular e eu estivesse regularizando o meu lote, eu não poderia regularizar o lote da Casa do Salvador, não seria o mesmo. Então, a descrição técnica ela é muito importante, porque ela vai dizer quais as dimensões, qual o número de pavimentos, qual o georreferenciamento e onde esse lote está no mapa do Brasil. No mapa do Brasil, a gente brinca, né? Mas georreferenciado, o geoprocessado. Então, qualquer pessoa que jogar as coordenadas dessa área num programa, ela vai achar o lote lá onde ele está, no bairro em que ele está, na cidade em que ele está, no Brasil, né? Então, é assim que funciona, com desenhos e memoriais técnicos. E além disso, nós estamos falando do loteamento ou do núcleo, né? Que é o núcleo inteiro. O núcleo inteiro deve ter ruas. Sim. Tem ali as suas... Ruas, acesso, calçada. E uma coisa importante para dizer é assim, eu preciso regularizar o núcleo inteiro, mas eu posso fazer por trechos. Eu posso fazer quadras primeiro. Então, eu identifico naquelas quadras... a gente costuma falar, vamos por parte, né? Como o Jack. Mas é difícil, mas é assim que funciona, né? Mas eu tenho que dizer se a rua é asfaltada, se a rua é asfaltada com que tipo de asfaltamento, se é bloquete, se não é bloquete, se tem calçada, se essa calçada é acessível. Então, que isso é uma outra parte do desenho, né? Porque o desenho, quando a gente apresenta os projetos de REURB, esses projetos eles são divididos. Tem vários desenhos diferentes para a identificação da área e para qualificação daquela área também. Então, eu apresento primeiro um perímetro da área total, com toda a descrição, todo o georreferenciamento, com identificação de ruas, confrontantes externos. Para quem está no município, essa é a matrícula
Essa é a área que nós vamos trabalhar. Tem algumas prefeituras fantásticas, uma delas é Campinas. Quando a gente entra com perímetro, isso é uma curiosidade, mas é bem bacana, e para quem puder seguir isso, seria assim um plus muito grande até para quem faz REURB, né, como a gente. Quando eu entro com uma área de REURB na Prefeitura de Campinas, eles pegam o nosso georreferenciamento e eles lançam no mapeamento da cidade. Então, quando você entra no site da Prefeitura de Campinas, você jogando a sua área, você consegue visualizar e lá está escrito área em regularização. Então, é muito bacana isso. Para nós que trabalhamos com REURB, para as pessoas que estão nas casas vendo que realmente o trabalho está sendo efetuado, casa, comércio, indústria, enfim, no lote, que ele está sendo efetuado e que aquilo de fato é real, né? Traz mais credibilidade e visibilidade para o trabalho. Mas é bem bacana. E hoje você está atuando em REURB em que lugares do Brasil? Nossa! São Paulo, várias cidades. Nós estamos fazendo análise de REURB no Sul, trabalhando... porque quem faz REURB pode trabalhar fazendo a regularização fundiária ou prestando serviço para as prefeituras em análises dos projetos técnicos que são protocolados. Então, a gente tem no Sul, a gente tem bastante em Sergipe, que é bem bacana, inclusive nós temos uma sede em Sergipe, em São Paulo várias cidades, Bahia, Minas, nós estamos aí pelo Brasil e estamos querendo mais, viu, gente? E dentro do aspecto técnico, com a tua experiência em REURB, onde você acha que estão as maiores limitações, as maiores demandas dos profissionais técnicos, as dificuldades que eles têm? Porque você falou há pouco, desde que se começou o processo de regularização, primeiro eu entendo que veio preconceito, vamos favelizar o Brasil inteiro, que é justamente o contrário, o objetivo da REURB. E segundo, quando alguns profissionais colocam o olho nessa possibilidade de faturamento em escala, aí começam a vir profissionais não capacitados para fazer REURB. Exatamente. Tá certo? E desonestos, eu diria. Mas também tem o outro lado de pessoas que estão se dedicando e têm as dificuldades, insisto, na tua expertise, na questão técnica. Então, considerando a tua experiência como arquiteta, depois como gestora de processo de urbanismo e agora à frente de uma empresa especializada em regularização fundiária, onde você acha que estão as deficiências e os desafios das questões técnicas das pessoas que se propõem a fazer isso? Olha, é um absurdo dizer isso, mas as pessoas não fazem o que precisam fazer relacionado à sua profissão. Então, vamos dar um exemplo. Tem muito técnico ou profissional que faz o levantamento planimétrico cadastral georreferenciado, topógrafos, engenheiros que trabalham com isso, agrimensores. Né? Que eles sabem como funciona o levantamento, só que não aplicam a norma. Gente, nós temos normas para trabalhar. Eu tenho norma para desenhar. Dá um exemplo. O topógrafo tem que ler a 13133, NBR, Norma Brasileira Regulamentadora. Tem umas 4. Essa eu fixei de tanto que eu cobro. Então, 13133, que ele tem que... Como ele tem que desenhar, como ele tem que levantar. E olha, levantamento plano e altimétrico. As pessoas não mandam curva de nível. Então, não estão levantando direito ou não estão enxergando o que precisa. Eu preciso levantar tudo que tem na área e eu preciso desenhar tudo que tem na área. Então, eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade no desenho, porque eu tenho a 13465/17, eu tenho os artigos 35 e 36, que eles dizem resumidamente como tem que ser. E a pessoa tem que entender que para fazer aquilo que está lá, eu tenho que trabalhar com o NBR. E a NBR complementa o meu trabalho. No desenho, as pessoas não sabem representar, não sabem fazer margem, não sabem colocar em folha certa, não sabem. E aí, o que acontece? Quando eu quero dizer para você, Salvador, isso é uma xícara, e eu quiser desenhar esta xícara, eu tenho que pôr no papel, isso é um objeto real,
Para o desenho, eu tenho que pegar todas as medidas reais, tudo que tem escrito e passar para o papel na proporção. Se eu for desenhar, aqui a gente não tem nenhuma folha A4 para usar de demonstração, mas se eu for desenhar esta xícara numa folha A4, a folha A4 ela tem 210 centímetros por 297. Esta xícara, ela cabe no tamanho real dela. Então, eu posso desenhar na escala 1:1. Mas pensa, uma área grande, uma área enorme, para eu desenhar na folha maior que a gente tem, que ela tem 1188, um metro por alguma coisa, que agora me fugiu a zero o tamanho dela, eu preciso reduzir o tamanho daquela área. Proporcionalmente. Proporcionalmente para que ela caiba no papel. E eu tenho que representar tudo que tem lá. Tudo que tem lá. Tudo que tem lá. E as pessoas esquecem isso. Então, eu vou dar um exemplo que parece besta, mas poste, a maioria põe. Mas e a árvore? Eu tenho que desenhar. Se eu tenho árvore isolada, eu tenho que desenhar. Se eu tenho boca de lobo, eu tenho que desenhar. Se tem curva de nível, eu tenho que desenhar. Ai, mas eu tô na beirada da praia. Meu, você não tá com o pé na água, que aí seria o nível do mar. Você tá um pouco para lá. Se você tiver 10 centímetros, você tem que desenhar as curvas de nível. Então, eu preciso colocar tudo no projeto. E essa é a dificuldade. E os que levantam, na hora de desenho... Se eu desenhar, voltando ao exemplo que eu dei, se eu desenhar essa xícara, o Salvador tem que ver o desenho e entender o que eu estou desenhando ali com todas as suas características e o que faltou aqui para desenhar, eu escrevo dimensão tal, que a gente não tem. Então, a dificuldade são os técnicos trabalharem com as normas. Desenhistas têm que trabalhar com normas. E os que interpretam têm que conhecer as normas para cobrar. Se a gente não começar a cobrar... E olha, Salvador, o nível de... É muito bacana isso. Porque, olha, o nível de dificuldade... Não é dificuldade, agora me fugiu a memória. O nível de entendimento das prefeituras mudou. Agora, se antes... as pessoas aceitavam um trabalho, vamos dizer meia boca, sendo um pouco deselegante, mas se elas aceitavam um trabalho meia boca, faltando algumas coisas, hoje o critério de avaliação está muito maior. Então, as exigências também são maiores e a gente tem que seguir nessa exigência. Gente, só os melhores vão sobreviver, graças a Deus, né? Só os melhores vão sobreviver. Só quem aplicar técnica, qualidade, atendimento, eficiência, conhecimento vai permanecer no mercado. Os outros vão ser eliminados. Isso é bacana de dizer. Sim, é importante dizer, porque então eu não errei na minha conjectura, é um trabalho de precisão. Trabalho de precisão. E esse trabalho vai ser comparado. Se você levar o projeto na prefeitura, a prefeitura vai comparar com alguma outra coisa. Se não tiver como dizia aquele... como dizia o Silvio Santos, né? Se não é rigorosamente em dia, não vai ganhar, não passa. Não passa, vai ter retrabalho. Aqui a gente chama de Comunique-se, as cidades do interior, eu não sei como é que funciona, cidades fora do Brasil, os relatórios, as devolutivas são cada vez mais, tem mais detalhes de cobrança, né? Então, se eles não exigiam, por exemplo, dimensão da calçada ou árvores, hoje as pessoas estão cobrando, porque eu tenho que estar lá exatamente o que tem na área. Tudo que tem na área. E hoje você tem recurso tecnológico pra caramba para fazer comparativo. Tem. E o georreferenciamento, gente, muitas cidades já têm. Ele vai pegar o que você levou, vai sobrepor aos desenhos que eles têm, tem que bater. Se não bater... Olha, teve um caso aqui de um lote que foi feito um levantamento, que nós contratamos uma equipe... uma avaliação que nós fomos fazer, acho que para alguma empresa que precisava saber alguma coisa técnica. Aí, só de jogar os pontos na internet, a gente viu que o lote aqui de uma cidade do interior estava lá no Nordeste. Então, totalmente errado o levantamento, né? Então, não estava amarrado no lugar certo. Isso é importante. Os cartórios também.
apesar de ser análise e a certidão de regularização fundiária ser expedida pela prefeitura, o cartório não vai oficializar aquele documento, né? Exato. Não vai registrar. Começa do zero, aí vai para o zero de novo. Então, deixa eu ver se eu entendi, Angela. A regularização fundiária urbana ela é um instrumento jurídico que veio para resolver um problema crônico do Brasil, né? Sim. A gente brinca aqui entre nós, os bastidores, que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Foi né? invadido. Foi invadido, né? Então, Foi. é um problema endêmico que gera problemas sociais e ambientais colossais. Imensos. Não é? Imensos. Porque se tem muita gente na beira de um rio, onde que vai a sujeira? No córrego. E onde que vai o lixo? No córrego. Exatamente. E a saúde das pessoas, para onde vai? Pelo ralo. Exatamente. Que não tem, né, gente? Não tem, exatamente. Então, quer dizer, por um aspecto você tem um problema social, demográfico muito sério que a HURB se propõe a resolver, tá certo? Ou combater. Sim. Por outro lado, você tem a possibilidade de gerar recurso para quem quer entrar nesse campo de trabalho. E para deixar muito claro, eu gosto sempre de tratar desse assunto, das oportunidades. Não precisa. Muita gente acha que precisa ser advogado, por exemplo, porque é uma lei. Sim. Então não precisa ser advogado. Para trabalhar com REURB? Por outro lado, pode ser uma pessoa, digamos, até sem formação acadêmica, tá certo? Em tese. Em tese é possível. Porém, ela vai ter que ter conhecimento técnico, ou ter que ter alguém que tem esse conhecimento técnico, Isso. que é fundamental para que o processo ande e seja aprovado, tá certo? Exatamente. E para fazer o projeto técnico como se deve, tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. E você atua, além de você fazer REURB, você dá consultoria para quem quer. Consultoria para as pessoas que precisam saber como são os projetos, o que tem que ter nos projetos. Quando elas não entendem muitas análises, porque a gente pega algumas coisas também que... Gente, é muito ruim dizer isso. Mas tem municípios aí pelo Brasil que está usando termo técnico errado. Tem uma cidade, que eu não vou dizer de onde, que é antiético, que pede um croquis georreferenciado. Meus caros, croquis é um desenho feito à mão livre, pode ser feito por computador, mas sem precisão, que vai identificar a área. Não é georreferenciado, não pode ser georreferenciado. Para ser georreferenciado, ele é um projeto, ele não é um croquis. Então, se a gente olhar nos livros, e porque a gente tem isso, o CAU, por exemplo, o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, ele diz em vários livros, em códigos, o que são os projetos. Eu tenho projeto técnico, eu tenho croquis, eu tenho estudo preliminar, eu tenho uma série de coisas. E croquis é croquis. Não posso pedir um croquis georreferenciado. A designação croquis está errada. Ele tem que usar projeto de alguma coisa para poder exigir isso. Tá? Então, esse é um exemplo da falta de conhecimento técnico que as pessoas têm. Então, preciso sim de um profissional que conheça, saiba identificar esses erros para corrigir e para ajudar as pessoas a entender. Porque se eu não conhecer, eu não faço REURB, gente. Não vou analisar um projeto. Vai ser pastel, né? Porque o pessoal acha que é pastel. Pego a planta, faço uma coisa meia boca, entrego lá na prefeitura, tudo bem. Outra coisa muito importante para a gente dizer. O técnico, os nossos técnicos queridos, eu dei aula para técnico, eu tenho muitos alunos que são muito competentes. Os topógrafos são muito competentes. Eles podem ser responsáveis segundo a 13465. Eles devem e podem e têm que assinar a responsabilidade pelo levantamento técnico. Mas a responsabilidade pela REURB tem que ser de um profissional da engenharia ou da arquitetura. E a lei diz isso no seu bojo, né? Dentro dos seus itens, ela diz que tem que ser profissional do CREA ou CAU. Tá. E além dessas oportunidades, a gente falou até aqui de pessoas que operam a REURB, os REURBeiros. Sim. Mas você pode também prestar serviço para a municipalidade. Pode, claro que sim. As equipes das prefeituras, muitas vezes, não têm os técnicos suficientes para análise, porque a prefeitura tem muita coisa, tem muita demanda de trabalho, né? Então, os técnicos ou não têm técnico suficiente, por exemplo, um engenheiro ou arquiteto para atender a cidade inteira, ou não tem a capacitação profissional desses funcionários para entenderem
a análise de REURB, que é diferente da análise de um projeto a ser construído. Eu não posso ficar ali na caixinha da 6766. Não é um loteamento a ser aprovado, com que eu sigo toda a legislação, que eu sigo normas edilícias, que eu sigo o plano urbanístico da cidade, as leis de uso e ocupação do solo. A regularização fundiária é uma aprovação de um local que já está ocupado irregularmente. Então, eu tenho que analisar aquela área com as suas especificidades, né? Como ela está. Eu não vou poder dizer que ele vai demolir porque ele construiu no recuo, porque, afinal de contas, a prefeitura fechou os olhos para aquela ocupação. Agora tem que resolver. Agora tem que resolver. Então, tem o nosso amigo Silvio Figueiredo, meu colega, ele diz, em REURB, regularização fundiária, a gente regulariza ou remove. Então, tenham isso em mente. Se eu não regularizar, eu vou ter que remover. E se for área S, a prefeitura tem que arcar com essa realocação das pessoas da área. Esclarecimento. A área S é a área de interesse social. Sim. Área S é a área social, até 5 salários mínimos, isso dito na lei, né? E E é específica acima disso. Comércio, indústria, E, tá? Não dá para classificar nem comércio nem indústria como S, como social. Eles fazem parte da E. Só que, assim, é uma análise global, né? Se eu tenho uma área grande com S, vai no bojo da S e depois, na hora de fazer regularização, ele é visto separadamente. Perfeito. Então, se quisermos aprender mais sobre REURB, nas questões técnicas, né, Ângela? Então, a gente pode contar com você. Então... Pode contar comigo. Eu sou apaixonada pela REURB e eu sou apaixonada por ensinar. E eu tenho um defeito grande que isso me incomoda, me deixa até doente. Eu sou perfeccionista, então eu olho as coisas... Até eu digo para as pessoas que, quando a gente vai analisar, eu falo assim, olha, vocês me perdoem, eu vou dizer tudo o que eu... Gente, hoje eu estou fazendo 63. Eu tenho 40 anos de formação de arquitetura. Lecionei muito tempo sobre com desenho. Trabalhei com planejamento urbano, trabalhei com construção. Então, a minha visão... ela é tipo uma visão de águia. Eu vejo, bate o defeito. Aí eu vou lá, eu tenho que falar para a pessoa. Você não pode fazer desse jeito. Se você pediu a minha análise, é para eu ser sincera. Não é, se você pediu ou se você me contratou, não é para passar a mão na sua cabeça. É para dar feedback. Dizer o que você precisa fazer para que o seu projeto esteja certo e que você ganhe dinheiro. Senão, para que eu estaria aqui, né? Ou dando essa aula para as pessoas. Tem que saber fazer. Então, para quem está nos vendo, nos ouvindo, onde ele pode encontrar mais conteúdo sobre as questões técnicas da REURB? No meu Instagram. No meu Instagram. O seu Instagram é @arquiteta Ângela Ramires? Exatamente. Então é isso aí, gente. Ângela, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Muita saúde para você. Você que está nos vendo, nos ouvindo, também pode deixar aqui a sua pergunta, a sua dica. Se você quer saber de um tema específico, seja da área jurídica, da área técnica, aqui a gente se propõe a falar de REURB sempre, na prática, do jeito certo e sem segredos. Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês e daqui a pouquinho a gente volta com outros conteúdos falando sobre regularização fundiária urbana. Muito obrigado.